uma declaração, primeiro largou da esposa, depois fez uma declaração de que tudo que ele escreveu até então, ele não acredita e era mentira. E ele escreveu muita coisa embasada nas Sagradas Escrituras. Paralelamente, eu entendo que ele está dizendo, então, para nós, que ele crê que as Sagradas Escrituras também é mentira. Mas eu aprendi a amar a palavra de Deus, disse a vocês já, com meu pai, e muitos de vocês estão se encantando com a palavra de Deus através da boa leitura que nós estamos fazendo das Sagradas Escrituras. Se você perceber bem, o que nós estamos fazendo aqui juntos nessa semana é lendo bem a Bíblia. É isso que nós estamos fazendo aqui. E eu fui agraciado por Deus. E hoje, já de manhãzinha, tive a grata lembrança de rever a filha e esposa do meu mentor teológico e do meu mentor em línguas originais. E eu quero honrar a memória do meu professor amado, do meu amigo, de uma pessoa que junto com Artemis, cadê você, Artemis? Você está aí, querida? Artemis está ali, Tirza está ali. Ele não era só o meu professor, ele e Artemis, eles eram meus amigos. Eu nunca vou me esquecer, Artemis, um dia que nós mudamos de casa lá na estância, e você e o Carlos chegaram em casa e falaram, nós estamos aqui para ajudar vocês a desencaixarem tudo. Lembra disso? Acho que você nem lembra disso. Você fazia com tanta gente que você não lembra. E eu quero honrar a memória do Carlos, porque muito da boa leitura que nós estamos fazendo aqui é fruto de todo o investimento que ele fez na minha vida em muitos anos, Então, eu queria deixar isso aqui para vocês e falar que o meu pai me ensinou com o jeito dele a amar muito as Escrituras, e o Carlos me ensinou com a sabedoria dele a ler bem as Escrituras. Então, isso é muito bom. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro de Lamentações, de Jeremias. Um livro que nós aprendemos juntos aqui, ele não declara a autoria de Jeremias. E uma das razões é para que eu e você, ao lermos esse livro, nos identifiquemos com a história. O anonimato dos livros tem como um dos seus propósitos fazer isso. Nós sabemos que a história é a história da destruição de Jerusalém e do estado de Judá pelos babilônicos, algo que aconteceu porque Judá e Jerusalém foram desobedientes a Deus. Jerusalém é a capital de Judá, mas o anonimato do livro faz com que nós, ao lermos o livro, nos identifiquemos com a história. O propósito de Deus é que, ao não indicar Jeremias como o autor, é para que eu me enfie na história, como nós fizemos, e como o livro se identificou com a nossa história. E aprendemos, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, as lamentações de Jeremias. E elas se identificaram, mas também aprendemos com Jeremias, por causa do capítulo 3, versículo 25, abre lá, que há uma palavra de esperança, que há uma palavra de confiança em Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esse é o centro do livro de Lamentações. Nós teremos dificuldades que às vezes vêm por nós mesmos, porque nós fazemos escolhas erradas, como é o caso de muitos aqui em Judá e Jerusalém. Mas nós também sofreremos por causa de escolhas de outros que estão próximos a nós. Às vezes membros da família, membros da igreja que frequentamos, gente da nossa vivência, comunidade. Muitas vezes não temos responsabilidade nenhuma com as escolhas erradas que eles fizeram, mas elas nos afetarão. Lembremos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o próprio Jeremias, Abacuque e tantos outros.
E muitas vezes vamos sofrer por causa das escolhas erradas da nossa nação. E era assim também lá em Judá e Jerusalém. Muitas pessoas sofreram, o remanescente fiel sofre. Daniel é um homem justo, nós vimos isso, ele decide não se conformar, mas se transformar pelo conhecimento que ele tinha de Deus, mas ele está pagando, por causa da escolha errada da nação dele. A mesma coisa acontece com tantos outros. E nós vivemos isso, e por isso aprendemos com o livro de Lamentações, que há muito lamento por isso, e isso nos afeta. Hoje eu quero terminar aqui o livro fazendo algumas lembranças do que aprendemos e algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Amanhã de manhã, nós já estaremos de volta ao nosso ambiente de vida. Deixamos o Monte da Transfiguração. Quem de nós não falaria aqui, Senhor, vamos montar uma barraca e ficar aqui para sempre? Isso só tem o privilégio, o Tiago que estava aqui, o Rúlio, o Marcos Mota, Edo, em branco, as equipes, esposa, família. Nós vamos ter que voltar. E amanhã de manhã, muita gente, São Paulo, 5 da manhã, vai ter que acordar. E vai ter que ir para o trabalho. Já tem gente saindo, eu já tive membros da minha igreja dizendo, pastor, ora por nós, estamos indo embora. Tem um que já estava saindo já com a roupa do trabalho. Falei, Valentim, mas você viaja tão bonito assim. Calça social, camisa social, não é? Alguém passou para mim e falou, nisso ele não é nada carioca, não é, pastor? Porque ele é um carioca, né? E eu falei, você viaja bonito assim para já ir treinando, que amanhã você vai ter que pôr o terno, a gravata, né? Ele é executivo do Banco Original. E ele disse, pois é, pastor, já estou treinando. Amanhã começa tudo de novo. Vartinho, cadê você? Vartinho passou triste, semana inteira pegando no meu pé, não é? Brincando comigo. Ele não participa dos fanáticos, ele não faz exercício, porque ele disse que ele não pode, porque a mulher dele é diabética. É um cara de pau, seu marido, viu? Vartinho passou triste hoje por mim, falou, está acabando, né, pastor? Primeira vez que eu vi você triste essa semana, Vartinho. Vartinho é de Bebedouro, vai voltar para Bebedouro. E amanhã começa tudo de novo, né, Vartinho? Quinta? Mas você tem muito dia. Fica por aqui, monta uma barraquinha aqui, Vartinho. Terrível ter que ir embora. Porque nós vamos lidar com todos os dilemas de novo, com todas as lutas que temos. Temos alegrias também, temos momentos fantásticos da manifestação poderosa da bondade, da graça de Deus, mesmo em meio aos lamentos da vida. Então, a primeira verdade que nós temos aí é que Deus é sempre fiel às estipulações da sua aliança. Se Ele falou que vai fazer, leve a sério. Leve a sério. Quer para nos abençoar na obediência, quer para nos amaldiçoar na desobediência. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 1, versículos 8 e 9. O lamento de Jeremias é porque Jerusalém não levou Deus a sério. Vocês sabiam o que tinham que fazer. Nós sabemos, está escrito na lei de Deus. Nós ouvimos a lei de Deus. E nós não levamos isso a sério. E por isso o texto de Jerusalém pecou gravemente. Por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam. Porque lhe viram a nudez. E ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso. E não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por essa semana enriquecedora.
por essa semana que fomos dia a dia nutridos pela tua sabedoria, nutridos pela sua graça. E certamente, Senhor, sairemos daqui de volta aos nossos lares, mais crescidos no conhecimento do Senhor, na tua graça e na tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por isso. Reconhecemos que isso só foi possível porque Jesus Cristo nos atraiu com amor eterno. Porque Jesus Cristo pagou o preço em nosso lugar. E como remidos do Senhor, o Senhor nos dá agora o benefício e o privilégio de intimamente conhecermos a tua palavra. E essa intimidade só é possível porque o teu Espírito, por toda a semana, nos orientou em um bom entendimento, iluminando as nossas mentes. Obrigado. E também sairemos maiores na graça aqui, porque aprendemos a aplicar a tua palavra, porque também o teu Espírito nos guiou de forma correta e santa. E mais uma vez pedimos por isso. Temos consciência, Senhor, que não somos capazes por nós mesmos. Então, por favor, e em nome de Jesus, mais uma vez ilumina as nossas mentes. Age em nossos corações através do teu Espírito que habita em nós. De maneira que o Senhor seja agora honrado, glorificado e plenamente satisfeito na beleza da tua sabedoria e santidade. Para que isso aconteça, Senhor, também tenho consciência de que devo ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Então não permita que nenhuma história, ilustração, nem mesmo, Senhor, a segurança dos meus estudos seja a base agora, Senhor, da nossa edificação, mas tão somente o agir poderoso do teu Espírito em nós. Fala mais uma vez comigo, fala mais uma vez com este povo que está aqui no rancho, com todos que estão nos acompanhando pela internet. Que a tua palavra, mais uma vez, seja, Senhor, viva e eficaz em nossas almas e em nossos corações. Nós oramos assim, Pai, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por que que Jerusalém, ela está aqui sendo relatada por Jeremias em Lamentações como uma princesa que foi violentada, uma princesa que foi levada como escrava, uma princesa que não foi honrada na sua nobreza? Por que que Jerusalém pede essa nobreza, pede essa santidade, pede a sua pureza? Por que que Deus permite que isso aconteça? Por que que Deus permitiu que Jerusalém fosse violentada, fosse descoberta na sua honra? Por isso aí você tem o termo, não é? Porque lhe viram a nudez. Também você vê que todos que a honravam agora a desprezam. Quais são as razões por que isso aconteceu? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Foi porque Jerusalém, porque os moradores de Jerusalém, porque os habitantes do estado de Judá não levaram a sério o que Deus deixou relatado a eles no capítulo 30 de Deuteronômio, dos versículos 15 a 20. Nós temos capítulo e versículos. Eles tinham a lei. E vocês não levaram a sério o que Deus escreve na sua lei. E diz assim o texto: vê, que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Aliás, ontem brinquei com a Dilce e com o Jorge, falei dos 70 anos de cativeiro, e aí o Jorge não deixava o Adilson erguer o braço. O Adilson falou: nem ergui o braço porque eu fiquei com medo dele já pegar na minha mão e me levar. O Adilson me falou. E aí eu falei: todos nós que temos mais de 70 anos já estamos fazendo hora extra, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Só faz hora extra nessa terra quem obedece a palavra de Deus, quem honra os seus pais, porque a longevidade de vida está ligada à obediência a Deus
e a honra aos pais nas Sagradas Escrituras. E quando eu olho para a gente, que na sua ancianidade vive ainda uma vida de santidade a Deus, e aqui eu quero reconhecer, a Bíblia diz a quem honra, honra alguns de vocês, na verdade reconheço todos, mas mais intimamente convivo, por exemplo, com o seu Ocilde, que foi meu pai quando meu pai faleceu. E quando eu vejo o seu Ocilde vivendo uma vida de santidade, eu vejo ele espelhando isso para nós, a longevidade da vida de um homem que tem a família toda servindo ao Senhor, agora os filhos, os netos, logo, logo os bisnetos, que seja logo mesmo, não é? Porque obedeceram à palavra de Deus. Volta para Deuteronômio, capítulo 30. E aí a palavra de Deus continua. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas a possuí-la. Um detalhe desse texto aqui. Vê que tem 3 palavras aí, ó. Guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Isso não são sinônimos aqui. Aqui o Senhor está se referindo a tudo o que envolve as Sagradas Escrituras, a tudo o que envolve a sua palavra. Os mandamentos aqui, precisamente, ditos em Deuteronômio 30, se refere aos 10 mandamentos que fora dado a Israel. Mas depois dos 10 mandamentos, nós temos outros mandamentos que vieram como resultado da revelação que vai sendo nos dada até Apocalipse. Então, quando Deus nos dá mandamentos, não minta, não minta. Não odeie, não odeie. Não roube, não roube. Mas acontece, como eu disse ontem à noite, nós estamos sujeitos, muito sujeitos hoje, a nos conformarmos. E algumas situações começam a ser lidadas por nós como algo natural na nossa vida. Eu bato muito lá em São Paulo, em algumas situações, que é mandamento de Deus para mim, mas a gente está se conformando com este século. E é uma coisa tão simples. No nosso país, quando a gente tem multa agora, a gente leva ponto na carteira. Não é assim? Põe na carteira do vô, que não renova mais carteira. Ou o marido está para arrebentar os pontos, põe na carteira da esposa. Isso é mentira. Isso é engano. Mas é tão comum, que quando eu cheguei lá em Vila Mariana, e eu perdi minha carteira em São Paulo, porque eu desconhecia os guetos de velocidade na cidade, e eu acabei perdendo a carteira por multas assim, era 60, eu estava 63, 64, era 80, eu estava 82, às vezes por estar distraído, conversando com alguém. E eu me lembro que bateu nos 19 pontos. E eu ouvi de uma pessoa lá que estava no nosso meio, não está mais, mas não saiu por causa disso também da igreja. Mas era a conformação que existia. Pastor, não perde a carteira, põe na carteira da Denise. E eu disse, não, eu não posso fazer isso. Isso está errado. Aí quando bateu mais de 20 pontos, que eu tive que entregar a carteira, essa pessoa de novo falou para mim, mas pastor, eu não te disse para pôr na carteira da Denise. Está tão forte isso na gente. Essa conformação é tão forte que a gente não obedece os mandamentos de Deus mais. E tem outras coisas que vêm, não é? Por exemplo, não roube, não tire o que é seu.
E aí eu converso com o povo lá em São Paulo e digo, quando você está no trabalho, quando você usa algum material do seu trabalho, você usa para o trabalho ou você usa para você mesmo? Você pega lá as canetinhas que você tem direito no trabalho e leva para os seus filhos usarem na escola, ou você usa no trabalho? Isso é roubo. Mas a gente nem mais lida com isso porque nós nos conformamos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque foi assim que Judá começou a se conformar com os costumes, com a estrutura, com a maneira errada de se viver em Judá e em Jerusalém. Se guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos. A palavra estatuto, ela está ligada diretamente a todo aquele ensino que o Senhor dá de celebração, de culto, de celebração de comunhão. E nós não podemos, eu falei isso ontem também, nós não temos o direito de fazer um culto que agrade ao homem, de um culto que agrade o coração humano. Nós não podemos entrar no momento de culto achando que o culto é para eu sair daquele lugar agradado. Porque quando a palavra vem e dá uma pegada no coração da gente, eu não saio nada agradado. Você pensa que eu saio agradado de um texto como esse que eu estou compartilhando com vocês? Nada. Eu saio... Pegou pesado, hein, Senhor? Quais são os estatutos? Como é que Deus estabelece as minhas comunhões? Como Deus estabelece as minhas cerimônias de culto? Os estatutos. Aquilo que Deus deixou para que nós os sirvamos melhor, para que nós comunguemos melhor, para que nós o adoremos melhor. E depois os seus juízos. Como é que eu confronto pessoas? Como a gente julga o erro do outro? Como é que Deus direciona para que haja mais santidade em mim, na minha família, também na minha igreja, aí no meu trabalho? Esses são os juízos. Então, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, foi o que Judá fez. Lembra da história? Começa tudo com uma coisa tão simples. A gente vem para Jerusalém todo ano. A gente vem cantando os salmos dos degraus, do Salmo 120 até o Salmo 134. Não é? É lá que a gente encontra que eu fico feliz quando eu vou à casa do Senhor, não é? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, indo a Jerusalém, chegando ali na beirada da escadaria da entrada do templo. Está lá até hoje. Quando a gente vai para Israel, a gente sobe esses degraus que Jesus subiu e que o povo de Israel subia. Mas, olha, isso aí é uma vez por ano, vocês vão lá. E quando não vamos lá, nesse intervalo, não tem problema queimar aqui nos montes. Olha, não tem problema. Deus não fica triste se a gente queimar um incenso a Baal de vez em quando. Foi assim que começou tudo. E aí sabe o que acontece? Quando há a divisão do reino, um camarada chamado Jeroboão, muito perspicaz,
com uma liderança fantástica, com um carisma fenomenal, leva o povo para um lugar igual onde estamos aqui, lá em Israel, que é o norte de Israel. Expliquei isso para vocês já. E ele diz, olha quanta árvore, olha quanta água boa. Olha aqui os caldeus, olha aqui os de Canaã, os amorreus, jebuseus, hititas. Eles adoram Baal, e olha o que Baal faz com eles. Olha quanto verde, olha quanta água boa. Gente, tem alguma coisa errada no que estamos pensando. Olha lá para Judá, deserto, seco. O que eles têm de água lá se chama Mar Morto. Olha aqui, olha quanta água cristalina. Olha os rios daqui, olha o verde daqui. Eles adoram só Deus lá. Aqui eles adoram Deus, mas também adoram Baal. Não é? Está vendo? Isso enganou o povo. E o povo se torna idólatra. É assim que as coisas acontecem com a gente nos nossos dias. As pessoas vêm com essa conversa. Gente, não seja tão radical assim. É assim que a gente ouve. Que isso? Você é exagerado. Nem Deus pensa assim. Eles falam para nós. Já ouviu isso? Já ouviu isso? É assim que começa a idolatria em Judá, a idolatria em Jerusalém. E é por isso que tem agora o livro de Lamentações de Jeremias. Então hoje te declaro que certamente perecerás. Versículo 18. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Lembra? Foram levados para a Babilônia. Deixaram a terra. Lembra do Salmo 137 da semana? Como poderíamos cantar? Como poderíamos ter alegria nesta terra, quando a nossa mente está lá em Jerusalém? Foram tirados. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lembra que eles escolheram a morte? Lembra de 2 Crônicas 36:17? Os amigos, a turma que convivia com Daniel em Judá, morreram. Escolheram a morte, os pais e os filhos padeceram por isso. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Por isso que eu falei, só faz hora extra nesse mundo quem escolhe a vida. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Jerusalém está como uma princesa violentada, porque escolheu desobedecer ao Senhor. Então Deus é sempre fiel às estipulações da sua aliança. Quer para nos abençoar se obedecermos. E Ele abençoa. Quer para nos amaldiçoar se desobedecermos. E Ele traz disciplina. Segunda verdade, aprendemos que não é certo murmurar. E aprendemos o que é murmuração. E eu gostei de ouvir muitos de vocês, pastor, só vou lamentar hoje. E lembra a história que eu contei do Valdir? O Valdir passou por mim durante a semana e falou, você viu o Branco por aí? Falei, estava aqui tomando café, eu estou procurando ele para lamentar sobre o meu quarto. Vou lamentar lá que o chuveiro não está funcionando. E eu dei o exemplo prático. O que é murmuração? Murmuração é a verbalização do descontentamento da alma, da ingratidão do coração. Como é que ela se verbaliza? Geralmente acompanhada de palavras rancorosas e de malquerença. Branco, poxa, faz tantos anos que eu venho aqui. Lembra que eu usei o exemplo do Paulinho? 11 anos que ele veio aqui.
E o Paulinho, há 11 anos, vem aqui e agora o chuveiro dele não funciona. Ele vai murmurar para o branco, ou contra o branco. Poxa, Paulinho. Desculpa, o Paulinho falando para o branco. Branco, tá louco? Faz 11 anos que eu venho aqui. 11 anos que eu pago direitinho a minha semana. 11 anos que eu trago a minha família aqui. E você não é capaz de arrumar o chuveiro do meu banheiro. Ah, tenha paciência, branco. Isso é murmuração. Está vendo? Tem aí descontentamento da alma, ingratidão do coração, acompanhados de palavras rancorosas de malquerença. Isso está tudo lá, Jeremias 20:10, Salmo 31:13, Atos 6:1 que nós vimos. Estou recuperando aqui informações nossas. Lições práticas. E aprendemos que murmuração é pecado. Mas aprendemos que lamento é justo diante de Deus. Porque nós vimos o exemplo de Jó, lamentando no capítulo 3. E Deus ainda diz para ele no final do livro, em 42:7, ele disse o que era reto perante mim. Então Jó lamentou da forma correta. Vamos aprender com o capítulo 3 de Jó. E aí a gente aprende lá que o lamento é a verbalização da dor da alma, da angústia contida no coração. Mas geralmente é acompanhada de palavras jeremiadas. Aprendemos essa palavra essa semana. É uma palavra do vocabulário em português. Interessante, não é? Porque Jeremias é quem escreveu Lamentação. Ele é quem lamenta. E a palavra jeremiada é uma palavra usada na língua portuguesa para lamento. Então vamos jeremiar daqui para frente. Ou de pranto. Então como é que o Paulinho falaria com o branco lamentando? Branco, você me serve tão bem há 11 anos. Como é bom estar aqui, branco. E eu sei que você quer continuar servindo bem os hóspedes desse lugar. Seria possível, irmão, com a graça que há no seu coração, dar uma olhadinha lá no chuveiro do meu quarto? Quando você puder, está aqui a chave. Muito obrigado, branco, pela sua bondade e a sua graça para comigo, hóspede. Que Deus te abençoe. Nossa, ele lamentou, o chuveiro não está funcionando. O branco sai dali e não pensa em outra coisa. Em resolver o chuveiro para o Paulinho. Não é verdade? Se eu murmuro, o branco sai de cabeça baixa e alguém pergunta, o que foi? Esse hóspede chato aí que só reclama de tudo. E ele vai fazer outra coisa. Ele vai deixar para depois. Porque isso trouxe peso para o branco. Agora, se o Paulinho lamenta, o branco quer resolver logo. Porque, gente, olha que reconhecimento que esse camarada deu para nós. Esse cara merece um chuveirinho quente. Não é assim? Não é assim no nosso casamento? Se você murmura com o seu cônjuge, a gente não entra mais em conflito. Mas quando você lamenta, não há compaixão, misericórdia. Pelo menos é assim comigo com a Denise. Se eu murmurar com a Denise, eu entro em conflito. Mas se eu lamentar, ela se compadece comigo. Ela me abraça, ela fala, vem aqui, senta aqui, vamos orar. E aí, Deus usa a Denise com toda a sabedoria que ela tem, com toda a calma do mundo que existe na minha esposa, com toda a dependência de Deus. Ela vai citando texto após texto da palavra de Deus e vai consolando o meu coração. Então, gente, lamentar não é pecado. Murmurar é. E o livro ensinou a gente a isso. Daqui para frente, lamentemos, mas jamais murmuremos. Uma outra verdade que aprendemos é que a expressiva esperança em Deus em meio às depressivas aflições da vida. É o que ensina o livro de Jeremias. Ele tem esse direcionamento. Tenha uma esperança expressiva em Deus, em meio às depressivas aflições da vida. Lembra de Lamentações 3:25, como já li. Mas eu queria agora fazer um outro exercício com vocês.
Ó, Lamentações 3:25 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então aqui, ó, eu vou ler 2 salmos para você ver como o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. São salmos que lá nas madrugadas da minha vida em São Paulo, quando as depressivas aflições tomam conta do meu coração, eu levanto, vou para a poltrona santa da sala do apartamento. A Denise falou que precisa reformar a poltrona. Eu estou pensando 1000 vezes, será que vamos reformar mesmo? Porque tem aquela coisa, não é, de eu sentar nela, naquela cor que ela tem. Deus já falou tanto ao meu coração ali, que eu não sei se eu quero um pano novo naquela poltrona. E aí, o Senhor, lá na madrugada, quando eu estou clamando a Ele, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, está difícil, a dor na minha alma está enorme. Isso é lamento. Se eu colocar como Jeremias colocou no capítulo 20, lembra que ele murmurou, mas logo ele entendeu que era murmuração e resolveu o problema no coração dele. Senhor, o Senhor me enganou trazendo aqui para São Paulo, porque o Senhor não me deixou lá no seminário, na palavra da vida. Isso é reclamação, isso é murmuração. Lembra que ele fez isso? Fui enganado. O Senhor me persuadiu. Fui enganado pelo Senhor. Daí ele diz, que é isso que eu estou fazendo? Quando eu pensei isso, queimou o meu coração e a minha alma. Quando de madrugada há um lamento, e a gente busca essa expressiva esperança, Deus manda textos como esse, ó, Salmo 34:4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse verbo acolher, no hebraico, é responder. Eu busquei o Senhor, eu perguntei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. E livrou-me de todos os meus temores. Não é bom? Isso não acalma o coração da gente? Quando você começa a ler a palavra de Deus e para em versículos como esse, como o versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Tem muita aflição, não são poucas, mas o Senhor nos livra de todas elas. Não é bom? Olha então o Salmo 16, versículos 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma na morte, na aflição, na angústia, no desespero. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Por quê? Versículo 11 do Salmo 16. Porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Olha, numa madrugada, em desespero, em uma situação que ninguém pode fazer nada, você está clamando lá. Um silêncio, mesmo em São Paulo, assim, às 3 horas da madrugada, onde nós moramos, é um silêncio, está todo mundo dormindo. E aí Deus rompe num som da graça e diz isso para mim. Na minha presença, plenitude de alegria, e na minha destra, delícias perpetuamente. Não faz bem? Deus já não fez isso com você? Você já não experimentou, assim, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente? Já? Então compartilha com a gente. Um salmo, um versículo de um salmo, que você já leu e Deus mostrou que na presença dele há alegria e delícias perpetuamente. Quem quer compartilhar um salmo? Vamos lá. Agora é hora de você edificar a todos nós. Algum salmo que, pode ser um livro de salmo, algum salmo, manda lá, por favor, ó, lá para trás.
Vai lá, até você aí, Amós. O Amós vai ler um salmo que mostra isso, que na presença do Senhor há delícias. Agora eu dou. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Esse é um dos salmos E que eu para ajudar lembro. os 50 também, o Pode que me ler. consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Já que você está lendo o Salmo 119, aí, senhor, lê também o 25 e 28. Lê o 25 e 28. Olha como a alegria na presença da palavra de Deus. Salmo 119 é sobre a palavra de Deus. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Isso é delícia na presença do Senhor. Quem mais quer ler? Aqui na frente também tem um. A Denise, depois aqui na frente. Salmo 3, 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Sabe, esse salmo, quando alguém chega no gabinete e vem para um aconselhamento porque está com insônia, não consegue dormir à noite. E há pessoas que chegam para um aconselhamento em São Paulo que já estão tomando remédios fortíssimos, eles não fazem mais efeito. É assustador isso. Esse salmo tem sido a delícia do sono de muita gente que decide agora confiar em Deus e não nos homens. Já vi muita gente resolver problema de insônia por causa desse salmo, que é o seu caso, que a Denise leu. Salmo 40, 11. Ó Senhor, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguros. É na linguagem de hoje. Amém, amém. Mais alguém quer ler um salmo? Tila e depois a esposa do Valtinho. Irmã, como é o nome da irmã mesmo? Silmara. Nunca mais esqueço, porque eu vou orar muito por você, minha irmã. Tila. Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. Olha que coisa fantástica, não é? Aqui, Dona Silmara, depois lá a Eliana. Lâmpada para os meus pés. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Delícia na presença do Senhor, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Creia nisso. É o Salmo 56, 8. Já falou muito para mim. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu ódio. Não estão elas no teu livro? Lembra que eu falei que Deus recolhe? Durante a semana eu citei esse salmo, que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre dele. E o que Deus quer dizer com isso? Que Ele me consola e conhece a história de cada lágrima que corre quente pela minha face. Lembra que eu falei que no primeiro século isso incomodava os pagãos, a ponto de chamarem o Deus dos cristãos de mexeriqueiro? Esse Deus se mete demais na história dessa gente. Olha, eu quero que Deus se meta na minha história todo dia, porque Ele conhece a história da minha lágrima. Amém? Tem mais gente que quer ler um? Eu, pastor. Então vamos lá, o último. Túlio. Salmo 40. Pode ser você. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Que coisa fantástica, não é? Johnny. Deleite na palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Tem outro lugar para estarmos, a não ser na presença do Senhor, frente a frente com a sua palavra? Aprendemos a expressiva esperança em Deus em meio às depressivas aflições da vida. Usufrua disso. O Senhor não deixou a sua palavra relatada para nós, para ficar guardada numa estante ou aberta num porta-bíblia, que de vez em quando a gente tira o pozinho lá, não é? E vira, geralmente está no Salmo 90. Não! Ele deixou as Sagradas Escrituras para que nós a leiamos, estudemos e usufruamos de todas as delícias e os prazeres que estão contidas nela. Mais uma lição que aprendemos. A longanimidade de Deus tem limites, mas a sua graça leal é ilimitada. Lembra? Embora esteja contido num livro onde Jeremias faz um lamento pela desobediência de muitos em Judá e Jerusalém, ele rompe no ensino para nós, a palavra de Deus. É Deus nos ensinando através de Jeremias. E eu, então, leio assim no versículo 22 e 23. Vou pegar o 21 também. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias, lembra a palavra Hesed, que eu aprendi a amar com o doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Hesed. As misericórdias, o amor leal do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, raham, compaixão, sentir igual, não é? Essa é a ideia da palavra misericórdia, segunda do versículo 22. Deus sente comigo. Deus sente a minha dor. Lembra que eu contei a história da dona Luísa, que perdeu o filho, e eu não sabia o que falar para ela quando fui visitá-la. E eu disse, Senhor, me ajuda. Quando entrei na porta da casa dela, Deus me lembrou da sua própria história. E eu comecei dizendo para ela, eu não sei o que a senhora está sentindo, mas eu conheço alguém que sabe o que a senhora sente, porque ele também perdeu o seu filho. A senhora sabe quem é? E ela disse, eu sei, meu pastor, foi o meu Deus. E isso foi um consolo profundo para a vida dela, porque ele se compadece de mim. Ele é raham comigo. Ele sente o que eu sinto. E isso de Deus não tem fim. Por isso, a sua graça leal é ilimitada. E quando eu estiver passando por um problema difícil, quando eu estiver no momento de lamento enorme, eu preciso trazer à memória de que a graça leal de Deus é ilimitada. E mesmo que eu seja infiel, como foi o caso de Judá, ele disse lá para nós em Jeremias 31, em Jeremias 33, eu te amei com amor eterno. E eu atraí vocês pela minha graça. Lembra do verbo atrair? Ele vem e nos coloca em pé novamente. Ele vem e apruma novamente a minha vida. Isso é a prática do livro de Lamentações. Isso é que eu e você precisamos lembrar. Amanhã, às 5 da manhã, quando o despertador tocar, e você acordar e vai cair na real. Você não está mais na palavra da vida no Centro-Oeste. Vai cair na real, como eu disse, na hora que chegar na mesa do café da manhã. Porque o que vai estar esperando você é uma tapioca sequinha. Porque vai ter que perder peso de tudo que ganhou aqui. Não vai ter mais o, como é que é o nome? Cinemarron, é isso? A Débora já riu da minha cara. Como é que é o nome? Ah, fala aí. Engraçadinha. Aquele bolinho redondinho que vai dando voltinha, aí no meio é cheio de leite condensado. Como é que é? Ostra húngara. Rosca húngara. É assim que chama aqui? Ostra húngara.
Rosca húngara. O Baltazar, hoje de manhã, estava lá comigo, e ele falou, estou impressionado com o café da manhã daqui. Eu falei, você não conhecia? Ele falou, não, aqui quase não vem tomar café da manhã aqui. Pastor, eu estou impressionado. Eu falei, você vai ficar impressionado quando você voltar para São Carlos. Tem gente que fala, eu não sei se eu como isso. Come agora, come. Porque amanhã você vai se arrepender de não ter comido. Na hora que a Denise me servia tapioca sequinha, com uma colherinha de manteiga só, eu vou me lembrar que eu não comia rosca húngara. Quando isso acontecer, gente, a gente tem que lembrar. O meu lamento chegou, mas a graça leal de Deus é ilimitada. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por tanta palavra de graça, por tanta palavra de misericórdia, por tanta palavra de consolo e conforto aos nossos corações. Como o Senhor se importa com as nossas vidas. Como o Senhor me dirigiu em oração a estudar este livro de Lamentações. Como o Senhor insistiu na minha alma. É isso que eu quero que você compartilhe. É isso que eu quero que você aprenda e ensine. E como fomos, Senhor, abundantemente assistidos e revestidos pela Tua graça. Que o Senhor seja glorificado por tudo isso. E que os nossos corações louvem ao Senhor com toda a gratidão, porque o Senhor foi bom. Para todos nós que esperamos em Ti nesta semana. E nós te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podemos cantar um hino ainda, Edwin, antes de eu passar para você?